A rejeição de implantes é um temor que rodeou muitos profissionais e pacientes durante muito tempo. É um termo que leigamente nós ouvimos diversas vezes. Na minha opinião, é o assunto mais questionado pelos pacientes em primeiras ou segundas consultas com relação ao temor da rejeição. Vou perder meu trabalho? Vou ter rejeição dos implantes? E hoje nós temos pesquisas que nos embasam e posso afirmar para vocês que a rejeição de implante praticamente não existe. Você conseguir identificar pacientes que tenham alergia ao titânio, que é o material, a matéria-prima do implante, são raríssimos os casos, raríssimos os casos. O termo rejeição foi usado muito tempo por falhas em diversos âmbitos, ou falhas profissionais, ou falhas da execução do implante, ou falhas do paciente, e a falta de explicação acabavam-se em rejeição. E hoje em dia sabe-se que às vezes você tem sucesso em implantodontia. É possível insucesso, apesar que hoje em dia nós temos um controle muito grande dos insucessos, que variam aí no máximo, de 3 a 5%. Esses insucessos, eles têm causas. E percebemos hoje em dia que áreas onde tivemos insucesso com algum caso de implante, você consegue retratar aquele caso, instalar um novo implante naquele local, você percebe que esse implante, ele fica. Ao passo que se a pessoa tivesse rejeição ao implante, quantas vezes ele fosse implantado, quantas vezes ele teria que ser rejeitado. Pacientes que querem ser reabilitados com implantes têm que obedecer a alguns critérios, dentro deles são idades. Tá? Essa faixa etária que permite o paciente a ser reabilitado com os implantes, eles são pacientes onde que já a idade mínima seria pacientes onde já estejam finalizando o pico de crescimento. Idade máxima, desde onde ele apresenta condições sistêmicas para submeter ao procedimento. Não existe uma idade máxima 50, 60, 70, 80, não existe esse critério determinado. Nós temos que avaliar a questão de crescimento e estado de saúde do paciente. Numa média, pacientes que estão 18, 17, 19, nessa média, até pacientes com 80, 80 e poucos anos de idade, seria uma média geral. Mas não é um fator determinante a idade, são outros fatores que devem ser avaliados. O planejamento dentro da implantodontia é uma etapa fundamental, como em qualquer outro projeto que você esteja executando ou almejando a fazer. É uma etapa onde que nós vamos conhecer o paciente, as suas expectativas, as suas necessidades, as suas exigências. É uma etapa fundamental para que esses tópicos sejam bem discutidos e abordados, para que futuramente, durante a execução ou até na conclusão do trabalho, não haja frustrações. Na etapa de planejamento, nós vamos checar todos os critérios do paciente a nível físico, saúde, exames, as expectativas, o modo desse paciente interagir, a necessidade desse paciente, o modo de vida desse paciente. É uma etapa que às vezes nós profissionais não temos nem tanta paciência, e principalmente da parte dos pacientes que chegam com ansiedade muito grande em iniciar o trabalho e principalmente em se concluir o trabalho. E na grande maioria das vezes, a grande maioria das falhas e obstáculos que a gente tem durante o tratamento, a gente consegue contornar onde, nos casos que foi feito um bom planejamento. A implantodontia ela é uma área da odontologia que vem nos ajudar, nós profissionais e pacientes, a concluirmos trabalhos reabilitadores, tá? Que, de acordo com a evolução técnica, tecnológica, de materiais, nos proporcionam diversos recursos. Hoje, nós podemos, através dos implantes, conseguir essa reabilitação de pacientes, desde casos mais simples a casos mais complexos, casos unitários a casos múltiplos, casos menos onerosos a mais onerosos, de acordo com a necessidade real desse paciente. E a implantodontia é uma técnica que vem nos ajudar ao nosso trabalho de reabilitação, não sendo a única. Nós temos outras maneiras de a gente conseguir devolver ao nosso paciente a dignidade de ter uma saúde bacana,
de conseguir devolver uma função mastigatória ideal e devolver um trabalho estético, que na maioria das vezes é o grande objetivo de todos os pacientes. Queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui no auditório do Vox, passando algumas informações e que possa ter sido útil esclarecer algumas dúvidas para eventuais pacientes que estejam com a intenção de fazer algum tratamento odontológico ou trabalho de reabilitação. Muito obrigado.